Faxineira pensou que estivesse sozinha. O milionário viu tudo e o que aconteceu depois foi chocante. Lúcia Fernandes tinha 42 anos, ganhava R$ 1.700 por mês como faxineira, trabalhava 19 horas por dia para sustentar filho e mãe doente, e quando entrou no escritório do CEO milionário naquela quinta-feira de agosto para fazer limpeza noturna, era só mais uma noite de trabalho exaustivo que nunca acabava. Mas então ela viu a caixa vermelha aberta em cima da mesa, maços organizados de notas de R$ 100, 200 mil ao todo, tipo 10 anos do salário dela só ali, sem ninguém por perto, sem câmera visível, completamente sozinha. E por 2 minutos e 17 segundos ela ficou ali olhando, mão chegando perto, cérebro calculando como aquele dinheiro mudaria a vida dela, como poderia pagar dívidas e cirurgia da mãe e tênis do filho. O que ela decidiu fazer naqueles 2 minutos, o que o CEO bilionário viu através de câmera escondida, e como uma escolha feita no momento de tentação impossível transformou faxineira invisível em executiva respeitada ensinando milionário sobre integridade, é história tão improvável, tão chocante, tão cheia de reviravoltas, que você só vai acreditar quando ler até o final. Era 11h30 da noite numa quinta-feira de agosto quando Lúcia Fernandes entrou no escritório do 23º andar do edifício Mirante Corporate Tower no centro de São Paulo. Aquele prédio espelhado gigante na Avenida Paulista que abriga escritórios de empresas milionárias e que de noite fica praticamente vazio exceto pelas equipes de limpeza que trabalham quando todo mundo já foi embora. Ela tinha 42 anos, trabalhava como faxineira terceirizada há 17, e naquela noite estava cansada demais. Tipo aquele cansaço que penetra nos ossos e faz cada movimento parecer requerer esforço heróico, porque tinha acordado às 5 da manhã para fazer faxina em 3 casas diferentes antes de chegar no turno noturno do prédio comercial que ia das 10 da noite às 6 da manhã. O escritório em questão pertencia a Domingues e Associados, uma das maiores empresas de consultoria financeira do Brasil, o tipo de lugar onde executivos usam relógio que custa mais que carro popular e secretárias têm manicure perfeita toda semana. Lúcia já limpava esse escritório há uns 8 meses, sempre seguindo a mesma rotina: aspirar carpete, limpar banheiros, tirar pó das mesas, esvaziar lixeiras, lavar copa, e nunca mesmo mexer em papéis ou documentos porque a empresa de limpeza tinha deixado muito claro que qualquer invasão de privacidade resultaria em demissão imediata sem direito a nada. Ela entrou empurrando o carrinho com produtos de limpeza, colocou fones de ouvido com aquela playlist de música gospel que a ajudava a passar as horas, e começou a trabalhar metodicamente como sempre fazia. Aspirador ligado, movimentos repetitivos que o corpo já conhecia de cor depois de anos fazendo a mesma coisa, mente meio no piloto automático pensando em conta de luz que estava atrasada, em filho de 15 anos que precisava de tênis novo para educação física, em mãe de 70 anos que morava com ela e estava com dor no joelho mas não queria ir no médico porque posto de saúde demora 3 meses para dar consulta. O escritório era enorme, uns 400 metros quadrados de espaço aberto com baías para funcionários, 3 salas de reunião com paredes de vidro, e no fundo a sala privativa do CEO, um tal de Dr. Eduardo Domingues que Lúcia nunca tinha visto pessoalmente mas que segundo fofoca das outras faxineiras era bilionário de verdade. Tipo aqueles caras que aparecem em revista Forbes e tem jatinho particular. Lúcia estava limpando as baías quando percebeu algo diferente. Tinha luz acesa na sala do CEO lá no fundo. Ela pausou o aspirador, tirou um fone de ouvido para escutar melhor, e não ouviu nada, silêncio total exceto pelo zumbido do ar-condicionado central. Deve ter esquecido a luz acesa, ela pensou, porque às vezes acontecia, executivos saíam apressados e deixavam tudo ligado. Ela continuou limpando, terminando a área das baías, passando para banheiros que sempre eram nojento porque executivos aparentemente nunca aprenderam a mirar direito, lavando copa onde tinha pia cheia de xícara de café e prato com o resto de comida, e finalmente chegou na hora de limpar a sala do CEO, última parte do trabalho. A porta estava entreaberta, luz definitivamente acesa lá dentro, e Lúcia empurrou devagar olhando para dentro para ter certeza que não tinha ninguém antes de entrar. A sala estava vazia, ou pelo menos parecia vazia à primeira vista, era tipo 3 vezes maior que sala de reunião normal, tinha mesa gigante de madeira que provavelmente custava mais que carro, estante cheia de livros que pareciam mais decoração que livros de verdade, sofá de couro, mesa de centro, e no canto uma espécie de barzinho com garrafas de uísque que Lúcia tinha certeza custavam fortuna. Ela entrou com o carrinho, começou a limpar seguindo o procedimento normal, passando pano na mesa, organizando papéis que estavam espalhados em pilhas aparentemente aleatórias mas que ela sabia que não podia mexer muito porque executivos sempre reclamavam quando bagunçavam o sistema de organização deles. E foi quando ela estava limpando a mesa que viu. Tinha uma caixa vermelha, tipo caixinha de joalheria mas maior, aberta em cima da mesa,
e dentro dela tinha maços de dinheiro. Não notas soltas, maços organizados de notas de R$ 100, cada maço com aquela tira de papel de banco, e tinha tipo 20 maços ali, talvez mais. Lúcia congelou olhando para aquilo, cérebro tentando calcular quanto dinheiro era aquilo. Cada maço tinha 100 notas, então 100 vezes 100 era R$ 10.000 por maço, vezes 20 maços era R$ 200.000 só ali naquela caixa aberta em cima da mesa como se não fosse nada. R$ 200.000. Era mais dinheiro do que Lúcia ganhava em tipo 10 anos de trabalho. Era dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas que ela tinha, comprar tênis para o filho, pagar cirurgia do joelho da mãe no particular em vez de esperar anos no SUS, consertar telhado da casa que estava vazando, talvez até sobrar um pouco para guardar como emergência. E estava ali, só ali, aberto, sem ninguém por perto, sem câmera visível na sala, e ela estava completamente sozinha no escritório às 11h30 da noite. O coração dela começou a bater mais rápido, mão suando, e um pensamento começou a formar na cabeça dela, pensamento terrível e tentador ao mesmo tempo. E se eu pegasse? Só um maço, nem ia fazer falta para a pessoa que tem 200 mil em dinheiro vivo jogado em cima da mesa. Um maço de R$ 10.000 mudaria minha vida completamente, e nem seria roubo de verdade porque essa gente tem tanto dinheiro que nem vai sentir falta. Ela ficou ali parada por tempo que pareceu horas, mas provavelmente foi tipo 2 minutos, olhando para aquele dinheiro, mão chegando perto, dedos quase tocando um dos maços, coração batendo tão forte que ela podia ouvir sangue pulsando nos ouvidos. E então ela fez algo que nem ela mesma esperava. Em vez de pegar o dinheiro, Lúcia pegou o celular velho que tinha no bolso do uniforme, aquele Samsung barato que o filho tinha dado para ela no aniversário passado, e tirou foto da caixa aberta com dinheiro, e depois tirou foto da sala inteira mostrando que porta estava aberta e luz acesa. Porque Lúcia tinha trabalhado tempo suficiente como faxineira para saber como essas coisas funcionavam. Ela sabia que tinha câmeras de segurança no corredor, que tinha registro de quem entrava e saía, que se qualquer centavo daquele dinheiro sumisse ela seria a primeira e provavelmente única suspeita, e que palavra de faxineira pobre contra palavra de executivo bilionário não valia absolutamente nada no sistema de justiça brasileiro. Então ela tirou as fotos como proteção, como prova de que tinha visto dinheiro mas não tinha mexido, guardou o celular de volta no bolso, e com força de vontade que não sabia que possuía, virou as costas para aqueles R$ 200.000 e continuou limpando a sala como se não tivesse visto nada de extraordinário. Ela limpou a mesa ao redor da caixa com cuidado para não encostar, esvaziou lixeira, passou o aspirador no carpete, limpou o vidro da janela que dava vista incrível de São Paulo iluminada de noite, e estava quase terminando quando escutou o som que fez coração quase sair pela boca, porta se abrindo mais, passos no carpete. Ela se virou rápido demais, derrubando garrafa de limpador multiuso que estava na beirada da mesa, e viu o homem parado na porta da sala olhando para ela com expressão que ela não conseguia decifrar. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelo escuro com algumas mechas grisalhas nas têmporas, terno que mesmo Lúcia que não entendia nada de moda conseguia perceber que era caríssimo, e aquela presença que pessoas muito ricas têm, tipo aura de alguém acostumado a ser obedecido sem questionar. Desculpa, senhor, Lúcia disse imediatamente, voz saindo esganiçada de nervosismo, se abaixando para pegar garrafa que tinha caído. Eu não sabia que tinha alguém aqui, pensei que o escritório estava vazio, posso voltar mais tarde para terminar de limpar se o senhor preferir. O homem não respondeu imediatamente, só continuou olhando para ela com aquela intensidade desconcertante, e Lúcia sentiu o pânico começar a crescer porque, droga, tinha tirado foto do dinheiro, e se ele tinha visto? E se ele achava que ela estava planejando roubar? E se ele já estava ligando mentalmente para a segurança? Quanto tempo você está aqui? Ele finalmente perguntou, voz calma mas com autoridade natural. Uns 15 minutos, senhor, Lúcia respondeu honestamente, porque mentir só pioraria se ele checasse câmeras. Cheguei por volta das 11h20, 11h30. E você viu a caixa? Ele perguntou, acenando com cabeça na direção da caixa vermelha com dinheiro. Lúcia engoliu seco. Não tinha como negar, seria óbvio demais a mentira. Vi sim, senhor. Mas não mexi em nada, pode conferir, só limpei ao redor. Eu sei que você não mexeu, o homem disse, e tinha algo estranho na voz dele, tipo, respeito? Surpresa? Eu estava assistindo. O estômago de Lúcia despencou. Assistindo, senhor. Ele apontou para canto do teto que Lúcia não tinha notado antes, onde tinha câmera pequena e discreta. Câmera de segurança com feed ao vivo que vai direto para meu celular. Eu estava no banheiro executivo no corredor quando você entrou,
Recebi notificação de movimento na minha sala, e fiquei assistindo pelo celular para ver o que você ia fazer. Merda! Merda! Ele tinha visto tudo, tinha visto ela parando e olhando para o dinheiro, tinha visto a mão dela chegando perto, e agora provavelmente achava que ela era ladra mesmo não tendo pegado nada. Senhor, eu juro que não ia pegar. Lúcia começou a se defender, palavras saindo atropeladas de puro pânico. Eu sei que parece ruim, sei que parece que eu estava pensando em roubar, mas eu só olhei porque nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha vida e fiquei tipo chocada, mas eu nunca mesmo roubaria nada, sou honesta, trabalho há 17 anos como faxineira e nunca ninguém pode dizer que eu peguei um centavo que não era meu. O homem levantou a mão cortando a enxurrada de palavras. Eu sei. Eu vi. Você olhou para o dinheiro ele checou o celular, 2 minutos e 17 segundos. Sua mão chegou a uns 5 centímetros do maço mais próximo. E então você pegou seu celular, tirou 2 fotos, e voltou a limpar sem tocar em nada. Ele deu passo para dentro da sala. Por que você tirou as fotos? Lúcia respirou fundo, decidindo que a única opção era a honestidade total. Para me proteger, senhor. Porque eu sei como essas coisas funcionam. Se amanhã alguém disser que sumiu dinheiro dessa sala, eu vou ser primeira suspeita porque eu estava aqui sozinha. E palavra de faxineira não vale nada contra palavra de patrão. Então tirei foto como prova de que o dinheiro estava tudo ali quando eu cheguei e quando eu saí. O homem ficou olhando para ela por longo momento, e então fez algo completamente inesperado. Ele sorriu. Não era sorriso arrogante ou condescendente, era sorriso genuíno tipo de alguém que acabou de ver algo que o surpreendeu positivamente. Qual é seu nome? Ele perguntou. Lúcia, senhor. Lúcia Fernandes. Lúcia, meu nome é Eduardo Domingues, e eu sou dono desta empresa, ele disse, estendendo mão como se estivesse em reunião de negócios e não falando com faxineira às 11h30 da noite. E você acabou de passar em teste que nem sabia que estava fazendo. Lúcia apertou a mão dele meio sem jeito, completamente confusa sobre o que estava acontecendo. Teste, senhor. Eduardo foi até a mesa, fechou a caixa com dinheiro com gesto casual como se 200 mil reais fosse troco de pão, e se sentou na beirada da mesa olhando para ela. Senta, por favor, ele disse, indicando uma das cadeiras de couro que ficavam em frente à mesa. Senhor, eu não posso sentar, preciso terminar de limpar e ainda tenho outros 3 escritórios neste andar para fazer antes das 6 da manhã. Lúcia protestou, desconfortável com a ideia de sentar em cadeira que provavelmente custava mais que mobília da casa dela inteira. Eu insisto, Eduardo disse com tom que não era exatamente ordem, mas também não era pedido que aceitava não como resposta. E vou te compensar pelo tempo, prometo. Lúcia sentou na beirada da cadeira, costas retas, mãos no colo, todo o corpo linguagem gritando desconforto e confusão. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui, Eduardo começou. Há 3 meses, tivemos problema sério nesta empresa. Alguém estava roubando, não muito de uma vez, mas regularmente. Dinheiro sumindo de carteiras, notebooks desaparecendo, até alguns documentos confidenciais que foram fotografados e presumivelmente vendidos para competidores. Ele fez pausa. A investigação de segurança sugeriu que era alguém da equipe de limpeza, porque roubos sempre aconteciam à noite quando o prédio estava praticamente vazio. Então a empresa de limpeza que contratamos teve que demitir a equipe inteira e trazer nova equipe, que é a equipe em que você trabalha. Lúcia acenou, lembrando que tinha começado neste prédio exatamente há 8 meses, logo depois de a equipe anterior ser substituída. Mas roubos continuaram, menos frequentes mas ainda acontecendo, Eduardo continuou. O que significava que ou tínhamos alguém da nova equipe de limpeza que também era desonesto, ou nossa teoria inicial estava errada e era alguém da equipe interna da empresa. Ele cruzou braços. Então nas últimas 6 semanas, tenho feito testes. Deixo iscas espalhadas pelo escritório, coisas que pareceriam tentadoras para alguém desonesto. Uma carteira com R$ 500 esquecida em mesa. Um relógio caro no banheiro. E hoje, o teste final. R$ 200 mil em dinheiro vivo, em caixa aberta, em sala com porta entreaberta, tarde da noite quando pessoa acharia que estava completamente sozinha. Lúcia sentiu calafrio subir pela espinha. O senhor estava testando a gente? Estava testando todos, Eduardo corrigiu. Equipe de limpeza, equipe interna que trabalha até tarde, guardas de segurança, todos que têm acesso ao escritório quando está vazio. E de 7 pessoas que foram expostas a essas iscas nas últimas semanas,
Você é a única que não só não pegou nada, mas ativamente tomou medidas para se proteger de acusação falsa. Ele se inclinou para a frente. Você entende o que isso significa, Lúcia? Isso significa que você não só é honesta, você é inteligente. Você pensou 3 passos à frente, considerou consequências, protegeu a si mesma de forma que demonstra entendimento sofisticado de como o sistema funciona contra pessoas na sua posição. Lúcia não sabia o que dizer, estava tipo em choque processando tudo isso, então ficou quieta esperando ele continuar. Das 6 outras pessoas que fizemos teste, Eduardo disse, voz ficando mais séria, 4 pegaram as iscas. Um dos guardas de segurança pegou carteira. 2 membros da equipe de limpeza pegaram dinheiro deixado em lugares diferentes. E ele pausou. Uma das minhas próprias executivas, uma mulher que ganha R$37 mil por mês, pegou o relógio que deixei no banheiro executivo. Então a pessoa que estava roubando não era da equipe de limpeza anterior? Lúcia perguntou, começando a entender. Oh, alguém da equipe anterior estava roubando também, Eduardo disse. Mas não era só eles. Eu tinha podridão aqui dentro, pessoas em posições de confiança que achavam que podiam pegar pequenas coisas e ninguém ia notar ou ligar. Ele ficou de pé, foi até a janela olhando para a vista da cidade. Sabe o que mais me incomoda, Lúcia? Não é o dinheiro. 200 mil, 500, até 50 mil reais. Para mim pessoalmente a quantia que não vai fazer diferença na minha vida. O que me incomoda é quebra de confiança. É saber que pessoas que eu pago bem, que têm empregos estáveis, que deveriam ser gratas pela oportunidade, acham que têm direito de pegar o que não é delas. Ele se virou de volta para ela. E então você aparece. Você que ganha o quê? R$1.800 por mês. 1.700, senhor, Lúcia corrigiu baixinho. 1.700, ele repetiu. Você trabalha quanto por dia? Depende do dia, senhor. Hoje, por exemplo, acordei às 5, fiz 3 casas até às 9 da noite, e então vim para cá onde fico até às 6 da manhã. Então tipo 19 horas hoje. 19 horas, Eduardo disse, balançando cabeça como se não conseguisse acreditar. E mesmo assim, mesmo ganhando R$1.700 por mês trabalhando 19 horas por dia, você viu R$200 mil, que é tipo 10 anos do seu salário, e não pegou. Por quê? Lúcia pensou por momento antes de responder, querendo dar resposta honesta e não só a resposta que ele queria ouvir. Por que não é meu, senhor? E porque fui criada para não pegar o que não me pertence, não importa o quanto eu precise. Minha mãe sempre dizia que pobreza não é desculpa para desonestidade, que a gente pode ser pobre mas pode ser pobre com dignidade. Ela fez pausa. E também porque eu sabia que ia ser pega eventualmente. Pessoas como eu, a gente não consegue esconder quando tem dinheiro de repente. Se eu chegasse em casa com R$10 mil, todo mundo ia querer saber de onde veio. E mesmo se eu conseguisse esconder, ia viver com medo de ser descoberta, e esse medo não vale qualquer quantidade de dinheiro. Eduardo ficou olhando para ela com expressão que Lúcia não conseguia decifrar, era tipo mistura de respeito e algo mais, talvez tristeza? Finalmente ele disse, você tem mais integridade em situação de desespero do que pessoas que nunca passaram necessidade real na vida inteira. Isso é raro, Lúcia. Extremamente raro. Ele voltou para a mesa, pegou uma pasta que estava em gaveta. Tenho proposta para você, e quero que pense cuidadosamente antes de responder. Lúcia sentiu o coração acelerar de novo, porque o tom de voz dele tinha mudado, ficado mais formal, mais de negócios, e ela não tinha ideia se isso era bom ou ruim. Preciso de alguém de confiança absoluta para a posição nova que estou criando aqui na empresa. Eduardo começou. Posição de supervisora de integridade interna. Basicamente, seria a pessoa responsável por garantir que todos os funcionários, de estagiário até executivo sênior, estão seguindo o código de ética da empresa. Lúcia piscou, confusa. Senhor, eu não tenho qualificação para isso. Eu só terminei ensino médio, não tenho faculdade, não tenho experiência em escritório, não sei mexer direito nem em computador. Eu sei, Eduardo disse calmamente. E eu não me importo. Porque qualificações que realmente importam para essa posição não são diploma ou experiência em escritório. São integridade, capacidade de entender como pessoas pensam, e perspectiva única que vem de ter vivido vida completamente diferente da maioria das pessoas que trabalham aqui. Ele abriu a pasta, tirou o documento. Salário inicial seria R$8.500 por mês,
com benefícios incluindo plano de saúde para você e dependentes, vale refeição de R$ 1.200, vale transporte, e bônus anual equivalente a 3 salários se a empresa atingir metas de compliance que estou estabelecendo. Lúcia sentiu como se tivesse levado soco no estômago. R$ 8.500 era 5 vezes o que ela ganhava agora. Era dinheiro que mudaria a vida dela completamente, que permitiria dar vida digna para filho e mãe, que pagaria todas as dívidas e ainda sobraria. Senhor, Ela começou, mas voz falhou. Deixa eu terminar, Eduardo disse gentilmente. Eu sei que isso parece grande demais, bom demais para ser verdade. E você provavelmente está pensando que tem que ter pegadinha, que ninguém oferece emprego assim para faxineiras sem qualificações. Ele se sentou de novo, desta vez na cadeira ao lado dela em vez de atrás da mesa, eliminando aquela barreira formal. Mas pensa comigo, Lúcia. Essa empresa fatura R$ 470 milhões por ano. Tenho 340 funcionários. E descobri nas últimas semanas que pelo menos 4 deles são ladrões que achavam que não seriam pegos. Quantos mais tem que eu não descobri ainda? Quantos estão fazendo coisas piores que roubar dinheiro, tipo passando informação para concorrentes, falsificando relatórios, enganando clientes? Ele gesticulou ao redor. Preciso de alguém que entenda a tentação, que tenha estado em posição onde pequena quantia de dinheiro pareceria mudar tudo, mas que mesmo assim escolheu fazer certo. Porque essa pessoa vai entender melhor que qualquer consultor de MBA porque pessoas roubam e como prevenir isso. Lúcia sentiu lágrimas começando a formar nos olhos, que era embaraçoso, mas ela não conseguia controlar porque isso era tipo sonho, era a oportunidade que pessoas como ela não recebem, era a porta se abrindo para mundo que sempre pareceu completamente fechado. Mas senhor, ela disse, voz tremendo, e se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu não souber fazer o trabalho? Então eu te treino, Eduardo disse simplesmente. Eu literalmente construí essa empresa do zero. Comecei com R$ 50 mil emprestados do meu pai há 22 anos, trabalhando sozinho num escritório de 10 metros quadrados em Pinheiros. Aprendi tudo fazendo, errando, tentando de novo. E vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Ele se inclinou para a frente. Mas mais importante, Lúcia, você já tem qualidade mais valiosa, você é confiável. E em mundo de negócios onde todo mundo está tentando arrancar vantagem, onde todo mundo tem agenda escondida, onde corrupção é tão normalizada que as pessoas nem percebem mais, confiabilidade vale mais que qualquer diploma. Lúcia limpou lágrimas com costas da mão, tentando processar tudo. Posso pensar? Posso ter um tempo para decidir? Claro, Eduardo disse, mas então adicionou, mas antes de você decidir, tem algo mais que você precisa saber. Ele pegou o celular, mexeu por momento, e então mostrou tela para ela. Era vídeo de câmera de segurança, e ela podia ver a si mesma entrando na sala, ver a si mesma limpando, ver o momento em que parou olhando para o dinheiro. Esse vídeo, Eduardo disse, junto com os outros vídeos das iscas que coloquei, já resultou em demissões de 4 pessoas incluindo uma executiva sênior que estava comigo há 8 anos. Também resultei em queixa à polícia contra uma dessas pessoas que roubou quantia grande o suficiente para ser crime. Ele pausou. E se você recusar minha oferta, entendo completamente e respeito sua decisão. Mas esse vídeo de você demonstrando integridade em situação de tentação extrema, esse eu quero usar de outra forma. Lúcia ficou confusa. Como assim, senhor? Quero usar como parte de treinamento de ética que vou implementar para todos os funcionários, Eduardo explicou. Obviamente com seu rosto borrado e voz alterada se você preferir anonimato, mas mostrando que pessoa que tinha todas as razões do mundo para pegar aquele dinheiro escolheu não pegar, não por medo de ser pega mas porque era errado. Ele sorriu. Porque francamente, Lúcia, se executiva ganhando R$ 37 mil por mês acha que pode roubar relógio, problema não é oportunidade, é caráter. E caráter não se compra com salário alto, caráter se desenvolve através de valores que você carrega dentro de você. Lúcia ficou em silêncio por longo tempo, mente processando tudo a 1.000 por hora. 8.500 por mês. Plano de saúde para ela, para Gustavo seu filho, para Dona Maria sua mãe. Acabar com jornadas de 19 horas limpando casa e escritório. Dignidade de trabalho que reconhecia seu valor além de capacidade de passar pano no chão. Mas também tinha medo, tipo aquele medo profundo que pobre tem de sair da zona de conforto mesmo quando zona de conforto é miséria, porque pelo menos é miséria conhecida.
Medo de falhar, de fazer papel de idiota, de todo mundo no escritório rirem da faxineira que achou que podia ser executiva. Senhor, ela finalmente disse, voz ainda tremendo mas mais firme, se eu aceitar, posso ter uma condição? Eduardo levantou sobrancelhas, claramente não esperando que faxineira ia negociar termos. Pode falar. Quero continuar fazendo limpeza de pelo menos um escritório por semana, ela disse, e quando viu a expressão confusa dele, explicou. Porque se vou ser supervisora de integridade, preciso lembrar de onde vim. Preciso lembrar como é ser invisível, ser pessoa que todo mundo ignora ou trata com desrespeito. Porque se esquecer disso, vou ficar igual às pessoas que o senhor acabou de demitir, vou achar que estou acima das regras. Eduardo ficou olhando para ela por momento, e então começou a rir, não riso de zombaria mas de genuína surpresa e prazer. Você acabou de me dar prova final de que estou fazendo escolha certa. Aceito sua condição. Uma vez por semana, você limpa um escritório. Pode ser este aqui se quiser. Então eu aceito, Lúcia disse, e dizendo em voz alta fez parecer real de maneira que não tinha parecido antes. Aceito o trabalho. Eduardo estendeu mão de novo, e dessa vez aperto foi de iguais, de empregador e empregado entrando em acordo mutuamente benéfico, não de bilionário fazendo caridade para a pobrezinha. Você começa segunda-feira. Ele disse. Semana que vem você vai passar por treinamento intensivo comigo e com minha diretora de RH sobre políticas da empresa, código de ética, estrutura organizacional, tudo o que precisa saber. E vamos te matricular em curso noturno de administração em universidade parceira, com mensalidade paga pela empresa, porque mesmo eu dizendo que diploma não é necessário, vai te ajudar a ter credibilidade com o resto da equipe. Lúcia acenou, ainda meio em estado de choque, como se estivesse assistindo vida de outra pessoa e não a própria vida dela. E Lúcia, Eduardo disse, voz ficando séria de novo, sobre aquelas outras pessoas que roubaram as iscas. Vou precisar que você participe das investigações formais, dê testemunho sobre o que você viu desta noite, porque parte do seu trabalho vai ser garantir que o processo de lidar com má conduta seja justo e transparente. Mesmo se for contra pessoas mais importantes que eu? Lúcia perguntou, porque precisava saber se ele realmente estava falando sério sobre ela ter autoridade. Especialmente se for contra pessoas mais importantes, Eduardo confirmou. Na verdade, vou te dar acesso direto a mim, linha telefônica particular, para que se você identificar problema que acha que não está sendo levado a sério por gerentes, você pode escalar direto para mim. Porque a integridade tem que vir de cima, e se eu não demonstrar que levo isso a sério, ninguém mais vai. Ele se levantou, indicando que reunião estava terminando. Vai para casa agora, não precisa terminar limpeza esta noite. Considera isso seu primeiro dia de transição para novo cargo. E Lúcia, bem-vinda à equipe de verdade desta vez, não como terceirizada mas como membro integral desta empresa. Lúcia se levantou também, pernas meio bambas, pegou o carrinho de limpeza mais por hábito que por necessidade, e começou a empurrar na direção da porta. Lúcia, Eduardo chamou quando ela estava quase saindo, e ela se virou. Obrigado. Por ser pessoa íntegra num mundo que constantemente recompensa comportamento contrário. Por me dar esperança de que ainda existem pessoas de caráter por aí. Lúcia sorriu, primeiro sorriso genuíno da noite toda. Obrigado ao Senhor, por me dar oportunidade que pessoas como eu raramente recebem. Prometo que não vai se arrepender. E ela saiu, empurrando o carrinho através do escritório vazio, passando pelas baías que não ia mais limpar mas agora ia supervisionar, saindo para corredor, pegando elevador de serviço que sempre usava, mas desta vez não se sentindo como serviçal invisível, sentindo como pessoa que acabava de ter vida transformada por fazer escolha certa em momento de tentação impossível. Lúcia estava sentada em sua nova mesa, numa sala pequena mas toda dela no 23º andar do edifício Mirante Corporate Tower, olhando para o computador que finalmente tinha aprendido a usar graças a aulas particulares que Eduardo tinha contratado para ela, quando o telefone tocou. Supervisora de integridade, Lúcia Fernandes, ela atendeu, ainda estranhando usar esse título. Lúcia, é o Eduardo. Pode vir na minha sala? 3 minutos depois ela estava entrando na mesma sala onde tudo tinha mudado, mas agora entrando pela porta da frente como funcionária, não pela porta de serviço como faxineira. Eduardo estava na mesa com mais 3 pessoas que Lúcia reconheceu, doutora Patrícia Santos, diretora de RH, doutor Carlos Mendes, diretor jurídico, e uma mulher que ela não conhecia. Lúcia, está a delegada Amanda Ferreira da Polícia Civil,
Eduardo fez apresentações. Ela está aqui porque a investigação sobre roubos na empresa levou a descobertas muito maiores que esperávamos. A delegada se virou para Lúcia com expressão séria. Senhorita Fernandes, Eduardo me contou sobre o papel que você teve em identificar problemas de integridade aqui. E preciso da sua ajuda em investigação maior. Ela abriu o laptop, mostrou planilha complexa. Durante a investigação dos 4 funcionários que roubaram iscas que Eduardo plantou, descobrimos que a executiva sênior, a tal que roubou o relógio, estava envolvida em esquema muito maior de fraude. Ela estava falsificando relatórios financeiros de clientes, desviando fundos, e isso já dura pelo menos 3 anos. Lúcia sentiu arrepio. Quanto dinheiro, delegada? Nossa estimativa inicial é que ela desviou cerca de 12 milhões de reais ao longo de 3 anos, Amanda respondeu. E fez isso porque sabia que ninguém estava realmente checando o trabalho dela, que confiança era presumida por causa de posição dela. Eduardo se inclinou para a frente. Mas aqui está a parte importante, Lúcia. Quando começamos a investigar mais profundamente depois que ela foi pega roubando o relógio, descobrimos discrepâncias que qualquer pessoa prestando atenção básica teria notado. Mas ninguém prestou atenção porque, bem, ela era executiva sênior bem paga e bem vestida, então todos presumiram que era confiável. Ele fez pausa. Você, no entanto, em suas primeiras 6 semanas no novo cargo, identificou 3 outras irregularidades menores que investigamos e confirmamos. Um gerente inflando conta de despesas em R$30 mil por ano. Um analista fazendo trabalho freelance para concorrente usando informações confidenciais daqui. E um estagiário plagiando relatórios. Doutora. Patrícia adicionou. E em cada caso, você identificou padrões que ninguém mais notou porque estava olhando com olhos de alguém que entende comportamento humano em nível que pessoas que sempre tiveram privilégios simplesmente não entendem. Então aqui está o que quero propor, Eduardo disse. Estou expandindo seu departamento. Você vai contratar equipe de 3 pessoas, escolhidas por você, com critérios que você definir. E vou triplicar o orçamento do departamento para incluir auditorias regulares, treinamentos de ética mais frequentes, e sistema de denúncia anônima que você vai supervisionar. Lúcia sentiu como se estivesse sonhando de novo. Triplicar o orçamento? Contratar 3 pessoas? E seu salário sobe para R$15 mil por mês, com bônus potencial de até R$80 mil por ano se atingir metas que vamos estabelecer juntos, Eduardo adicionou casualmente, como se não estivesse falando de dinheiro que era mais do que Lúcia tinha ganhado em anos inteiros como faxineira. Mas mais importante, ele continuou, voz ficando séria, quero que você fale em evento de liderança que estou organizando para próximo mês. Vai ter 150 CEOs de outras empresas, e quero que você conte sua história. Conta sobre ver R$200 mil e não pegar. Conta sobre por que escolheu fazer certo mesmo quando fazer errado teria sido fácil. Por que essas pessoas precisam ouvir que integridade não é algo que você compra com salário alto, é algo que você escolhe ter independente de circunstância. Lúcia engoliu seco, nervosismo misturando com orgulho. Eu nunca falei em público para tanta gente assim, senhor. Eu sei, Eduardo disse com sorriso encorajador. E é exatamente por isso que sua mensagem vai ter tanto impacto. Porque não vai ser CEO bilionário pregando ética para outros CEOs bilionários. Vai ser mulher que viveu do outro lado, que sabe o que é real tentação, dizendo para eles que caráter importa mais que qualquer planilha de Excel. A história de Lúcia Fernandes se espalhou, não por ela querer atenção mas porque Eduardo começou a usar caso dela como exemplo em círculos de negócios, sempre com permissão dela, sempre dando crédito a ela. Artigo na revista Exame com título Faxineira que se tornou executiva ensinando bilionários sobre integridade teve 2 milhões de views online. Entrevista dela no podcast Flow virou viral com 8 milhões de visualizações. E convites começaram a chegar de outras empresas querendo contratá-la como consultora, querendo implementar programas similares. Mas Lúcia recusou quase todos, ficando leal à empresa que tinha dado primeira chance a ela, focando em construir programa de integridade que realmente funcionava não através de regras rígidas mas através de cultura de respeito e accountability que começava do topo e permeava toda a organização. Seu filho Gustavo, que estava com 16 agora, conseguiu entrar em escola particular boa com bolsa integral depois que Lúcia negociou com a escola mostrando o histórico acadêmico dele e explicando a situação. Ele estava tirando notas excelentes e falando sobre querer ser advogado.
Dona Maria, mãe dela, fez cirurgia do joelho no hospital sírio-libanês coberta pelo plano de saúde da empresa, e pela primeira vez em anos conseguia caminhar sem dor, voltando a fazer caminhadas matinais que amava. E Lúcia, toda quinta-feira à noite sem falta, colocava o uniforme de limpeza que tinha guardado e limpava o escritório do Eduardo, mantendo promessa que tinha feito a si mesma de nunca esquecer de onde veio, nunca perder perspectiva que fazia dela boa no trabalho que fazia. Foi numa dessas quintas-feiras, 6 meses após a noite que mudou tudo, que Eduardo entrou no escritório enquanto ela estava limpando, trazendo 2 xícaras de café. Pensei que podia usar companhia, ele disse, oferecendo uma xícara para ela. Eles sentaram, ele na cadeira de executivo e ela na cadeira de visita como naquela primeira noite. Mas agora era diferente, era 2 colegas conversando, não bilionário interrogando faxineira. Sabe o que percebi nesses 6 meses? Eduardo disse pensativamente. Que empresa que construí, que tanto orgulho tenho, tinha fundação podre em alguns lugares porque eu tinha parado de prestar atenção nos detalhes. Tinha presumido que pessoas em posições de confiança mereciam essa confiança só por causa de títulos ou salários. Ele tomou o gole do café. E você me ensinou que confiança não é algo que se presume, é algo que se gana através de ações consistentes ao longo do tempo. Que integridade em momento de tentação vale mais que qualquer credencial. E que às vezes pessoas mais sábias são aquelas que viveram vida real, não aquelas que aprenderam teoria em MBA. Lúcia sorriu. E o Senhor me ensinou que oportunidades existem para pessoas como eu, que não preciso aceitar que lugar na vida é só limpar escritório de outras pessoas, que posso ter ambições e sonhos além de sobrevivência. Ela pausou. Mas também aprendi que não há vergonha em limpar escritórios. Que trabalho honesto é trabalho honesto, não importa qual é. E que algumas das pessoas mais íntegras que conheci na vida são faxineiras, porteiros, seguranças, pessoas que sociedade trata como invisíveis mas que têm mais caráter que muitos executivos. Eduardo acenou concordando. E é por isso que o programa que você está construindo funciona. Porque não é sobre regras ou punições, é sobre criar cultura onde pessoas querem fazer certo porque entendem valor disso, não porque têm medo de ser pegas fazendo errado. Eles ficaram em silêncio confortável por momento, bebendo café, olhando para a vista de São Paulo iluminada à noite através das janelas enormes. Sabe o que é engraçado? Lúcia finalmente disse. Naquela noite, quando vi aqueles R$ 200.000, pensei que estava tendo o pior momento da minha vida. Pensei que estava sendo testada de forma mais cruel possível, sendo tentada com dinheiro que mudaria tudo quando sabia que não podia pegar. Ela olhou para ele. Mas não era teste cruel. Era a oportunidade disfarçada de tentação. Era a porta se abrindo para a vida melhor, mas só se eu fizesse escolha certa. E se tivesse pegado aquele dinheiro, teria perdido algo infinitamente mais valioso que R$ 200.000. O que? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Minha paz de espírito, Lúcia respondeu simplesmente. Minha capacidade de olhar no espelho e gostar da pessoa que vejo. Meu direito de ensinar meu filho sobre integridade sem ser hipócrita. Tudo isso vale mais que qualquer quantidade de dinheiro. Eduardo levantou xícara de café em brinde. Para a integridade, então. Que é cara mas sempre vale o preço. Lúcia bateu xícara dela na dele. Para a integridade. E para pessoas que reconhecem valor dela mesmo quando vêm de lugares inesperados. Lúcia Fernandes estava no palco do maior evento de liderança empresarial da América Latina, o Latam Leadership Summit em São Paulo, falando para a plateia de 3.000 pessoas incluindo alguns dos CEOs mais poderosos do continente. Ela estava vestindo o terno que tinha escolhido com a ajuda de personal shopper que a empresa tinha contratado para ela, mas tinha insistido em levar o uniforme antigo de faxineira no palco com ela, pendurado em cabide ao seu lado como lembrança visual de jornada que tinha feito. 2 anos atrás, ela disse no microfone, voz firme e clara agora depois de meses de aulas de oratória, eu estava ganhando R$ 1.700 por mês trabalhando 19 horas por dia como faxineira. Hoje ganho mais em um mês do que ganhava em ano inteiro naquela época. E mudança aconteceu não porque ganhei na loteria, não porque casei com um homem rico, mas porque fiz escolha certa em momento de tentação extrema. Ela contou a história completa, não omitindo detalhes sobre quanto tinha sido tentador pegar aquele dinheiro, sobre como mão tinha chegado tão perto, sobre medo e desesperação que tinha sentido. E quero deixar algo muito claro, ela disse quando chegou no final. Não sou heroína. Não sou santa. Sou mulher que passou necessidade real,
que sabe o que é ter que escolher entre comprar remédio ou comida, que entende tentação de pegar atalho quando vida é dura demais. Ela pausou, deixando palavras assentarem. Mas aprendi que atalhos sempre têm custo. Que dinheiro roubado nunca traz felicidade real. Que única forma de ter paz de verdade é saber que tudo que você tem foi ganho honestamente. Apontou para a plateia. E para vocês que lideram empresas, que têm centenas ou milhares de funcionários, quero fazer desafio. Parem de presumir integridade. Parem de achar que pessoa em posição alta automaticamente merece confiança. Parem de tratar funcionários de nível baixo como invisíveis ou descartáveis. Sua voz ficou mais forte. Porque se tivesse me dado oportunidade 2 anos antes daquela noite, se tivesse me visto como pessoa com potencial em vez de só par de mãos que limpa, talvez tivessem descoberto mais cedo que tinham executiva roubando 12 milhões enquanto faxineira não pegaria nem 12 reais que não eram dela. A plateia explodiu em aplausos que duraram quase 2 minutos, 3.000 pessoas de pé, e Lúcia viu lágrimas em rostos de muitos, viu reconhecimento de verdade que era inconveniente mas necessária. Depois do evento, ela foi cercada por CIOR querendo falar, querendo cartão, querendo contratar, mas ela educadamente disse a todos que tinha compromisso. Porque era quinta-feira à noite, e às quintas ela limpava o escritório do Eduardo, tradição que mantinha religiosamente não importava quão ocupada estava. Ela voltou para o edifício Mirante Corporate Tower, subiu para o 23º andar, vestiu o uniforme velho de faxineira por cima do terno caro, e começou a limpar, movimentos familiares trazendo paz que nenhum salário ou título podia comprar. E quando terminou, quando o escritório estava limpo e organizado, ela ficou por momento na mesma sala onde vida tinha mudado, olhando para a mesa onde caixa com 200 mil reais tinha estado, e agradeceu silenciosamente por tentação que tinha levado à transformação. Porque às vezes o universo te testa não para ver se vai falhar, mas para provar que você é mais forte do que pensava. E às vezes fazer coisa certa quando é mais difícil abre portas que você nem sabia que existiam, leva você para lugares que jamais imaginou alcançar, e transforma não só sua vida mas vidas de todos ao redor que aprendem com seu exemplo. Lúcia Fernandes tinha começado como faxineira invisível, tinha se tornado executiva respeitada, mas mais importante, tinha se mantido como pessoa de integridade inabalável em mundo que constantemente testa e recompensa o oposto. E aquilo, mais que qualquer salário ou título, era seu verdadeiro sucesso.